Olá, está em tramitação aqui na LESP o projeto de lei 153 de 2024, que quer garantir atendimento psicológico sigiloso às vítimas de assédio sexual em ambiente de trabalho na administração pública direta e indireta no estado de São Paulo. Para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios Tatiane Paula, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada, que esse espaço nosso para falar aqui de saúde mental e também das questões que envolvem o assédio sexual, né, nas empresas e principalmente das dinâmicas emocionais que são afetadas. É importante esse espaço, eu agradeço aí pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aceito o convite. E em ambiente virtual nós temos o Dr. Wagner Cavalcante, que é advogado criminalista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Mais uma vez é uma honra estar aqui nesse programa, a LESP em Pauta, hoje de forma virtual, mas eu tenho certeza que o telespectador, especialmente a telespectadora, já que o assunto é direcionado mais a mulheres, vai ter um ganho imenso aí, de um lado a parte jurídica, de outro lado as questões emocionais é tratada pela nossa psicóloga. Verdade. Bom, doutora, até para começar, explica um pouco para a gente o que a gente pode entender como o assédio sexual. No ambiente de trabalho, às vezes tem as brincadeiras, às vezes tem a cantada mesmo, ou aquela coisa que uma pessoa está interessada realmente na outra, se apaixonou pela outra, mas quando entra num âmbito que passa do limite e acaba se tornando um assédio sexual. Exatamente. O assédio sexual, ele ocorre nas relações de trabalho, né? Então é tipificado como crime, está previsto no artigo 216-A do nosso Código Penal, que em palavras simples, Priscila, ocorre quando existe um constrangimento daquele superior hierárquico ou que ocupa uma função de destaque, que ele quer sempre uma vantagem sexual, por exemplo, né? É aquele exemplo, olha, quer ser promovida, vai passar pelo teste do sofá, ou, olha, para você conseguir alguma coisa aqui, você vai ter que fazer algum favorecimento. Então, é aquele constrangimento, e nem precisa, é bom que isso fique claro, é que esse ato seja concretizado, ou seja, que a vítima ceda aqueles pedidos de cunho sexual. Basta tão somente esses constrangimentos que tenham cunho sexual e que, de outro lado, nós tenhamos uma mulher em uma posição hierárquica inferior. É bom que se diga também que é dever das empresas instituir programas, regramentos para que esse tipo de conduta não aconteça. Uma outra forma também que é importante que a mulher se posicione para que aquele que está propagando a ofensa, de repente, existem essas brincadeiras, aspas, de mau gosto. Por isso que é bom que a mulher se posicione e diga imediatamente, olha, eu não gostei desse tipo de brincadeira, não quero que isso se repita, porque daí então, se essa conduta voltar a se repetir, aí a gente vai estar diante de um crime de abuso sexual. Doutora, fala um pouco para a gente também sobre a vítima, né? Alguém que passa por essa situação, o impacto que ela tem emocional. Olha, podemos falar de transtorno pós-traumático, sintomas, né, depressivos, a gente fala de certa melancolia, culpa. Normalmente a vítima ela sente muita culpa, é como se ela ficasse ali fazendo padrões repetitivos de pensamentos que nós chamamos intrusivos, repetindo as cenas em que ela foi submetida a essa situação aversiva. Então, nesse sentido, a vítima contar com rede de apoio, né, contar para a família, para o companheiro ou companheira, quem é próximo a essa pessoa, contar também com a ajuda profissional, neste momento é fundamental, da questão jurídica, da questão psicológica. E muitas vezes a vítima ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, porque vem acompanhado também de comorbidades psiquiátricas que muitas vezes elas acabam que sendo acessadas neste momento de grande trauma. Então isso tem impactos muito profundos
psicologicamente falando. A senhora falou de algumas coisas que são acessadas. O que, por exemplo? O que pode acontecer com essa pessoa? Até dando exemplos para a gente. Quando a pessoa ela é submetida a uma situação tão aversiva como esta, principalmente, né, falando com o público feminino, ela está, a gente fala assim, exposta, né? Ela tem uma sensação de impotência. A pessoa ela não espera que isso vá acontecer. E muitas vezes, como o doutor Wagner mencionou, essa mulher ela está numa posição na empresa hierarquicamente inferior. E aí, ela não sabe o que fazer. Muitas vezes é uma mãe que tem solo, que tem filhos, e às vezes isso é confundido como uma certa disponibilidade. Ela é solteira, mãe solo com filhos, então ela está aqui disponível para mim, e ela se sente culpada por isso. Ainda é difícil para uma mulher divorciada hoje lidar, né, com esse status. E lidar também com assédio sexual na empresa, muitas vezes praticado por pessoas hierarquicamente superior, que é através dessa pessoa que depende da permanência dela nesse trabalho e o sustento da família, ela fica com uma situação ali emocional muito dicotômica. Aqui é o lugar onde eu preciso prover o sustento da minha família, mas aqui é o lugar que também me causa sofrimento. Então, muitas vezes, essa mulher, ela sublima, que a gente fala de sublimação, ela guarda para ela essa emoção e vai ali vivendo no modo de sobrevivência, até que isso transpassa, ela entra em alguns picos, né, de surtos, às vezes psicóticos, crises emocionais mais intensas. E é neste momento que, às vezes, fica complicado para ela tomar conta da família, voltar para a atividade laboral. E nesses momentos, um profissional como o Dr. Wagner, ele vai direcionar para mostrar para essa mulher, olha, você tem direito. E aí vem um profissional da saúde mental que vai dizer para ela assim, olha, eu estou segurando aqui a sua mão, você não está sozinha. E falar disso é algo que me deixa muito emocionada, porque no meu consultório aparece muita mulher que acha que ela foi culpada de alguma forma, né? E ninguém é culpado por sofrer assédio sexual na empresa. E até antes de passar para o Dr. Wagner a próxima pergunta, essa mulher também, ela acaba sendo minada profissionalmente, porque se ela depende dessa pessoa, dessa chefia imediata, para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional dela, subir ali hierarquicamente, ela já tem ali uma barreira, ou seja, você só consegue se você sair comigo, ou você consegue se você ceder para mim. A pessoa, ela acaba minando também profissionalmente, né? Tanto no meio corporativo, né, como também no meio artístico. Eu atendo muito artista, muitas pessoas do meio que são famosos, e eu te falo aqui com propriedade que pessoas que têm aí essa posição social, né, midiática, sofrem tanto quanto essa mulher que precisa prover de sustento dentro do meio corporativo que a gente fala tradicional. E isso é muito propagado, né? Infelizmente, é uma pressão muito grande sobre a mulher. O homem também sofre assédio, mas ele, de alguma forma, socialmente falando, ele consegue se defender. A mulher ainda ela tem várias camadas que nós chamamos aí de várias carapaças para conseguir ali, minimamente, conseguir se sentir segura para denunciar, para procurar ajuda, para entender que não é culpa dela. Então é bem complexo. Dr. Wagner, quem é o responsável ali quando, dentro de um ambiente de trabalho, há essa situação de assédio sexual? A pessoa que cometeu ou a empresa também é responsável? E também, como fica a questão da resposta da empresa quando isso acontece? Até dando exemplo, há poucos meses, nesses últimos meses, denúncia de jornalistas que foram assediados em emissoras de canal aberto e que foram demitidas. Elas saíram como as culpadas.
Exatamente, né? Acho que o primeiro passo é a mulher precisa entender que ela é vítima, que não existe a necessidade desse degrau para que ela ocupe uma posição melhor dentro da empresa. Então, a responsabilização, Priscila, se ocorre de duas formas. Uma na esfera penal, que é aquele ofensor, é aquele que assedia, aquele que quer corromper para ter o favorecimento sexual. Esse autor direto, ele responde na esfera criminal, né? No artigo 216-A do Código Penal, como assédio sexual. Por outro lado, a empresa, como ela explora uma atividade econômica, ela é obrigada a fiscalizar todos os seus colaboradores. Uma boa empresa, ela traz para si normas para não só reprimir aquele que pratica o assédio sexual, mas também para orientar a eventual vítima, orientar o eventual agressor. É trazer para si políticas de prevenção, porque às vezes a gente não podemos lidar apenas com a repressão. Não é só punir quando o crime já aconteceu. Hoje, o papel da empresa, por força de lei, é agir também na prevenção. Desde 2022, nós tivemos uma alteração legislativa na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que previu nessa norma a necessidade daquelas empresas que têm a CIPA, que é as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, incluir também um estudo para tratamento de assédio, não só na prevenção, mas também na orientação. Na absurda hipótese disso acontecer, se acontecer, tiver algum relato, de instalar canais de denúncia, canais de apuração. E aquele chefe imediato que toma conhecimento de que uma subordinada sua é vítima de assédio sexual e não toma providência, ele pode fazer com que a empresa responda de forma administrativa. E aí se pleiteia indenizações na esfera da justiça do trabalho, pedindo dano material, pedindo dano moral, né? A doutora Tatiana sabe o quanto isso prejudica a mulher, não só na produtividade, né? Não só no campo de trabalho, mas na sua casa, ela leva essa dor consigo. E quem sabe até é um problema que ela vai levar para a vida toda. Porque, às vezes, são tipos de violência que ele ocorre no silêncio, né? Porque aquele assediador ele não vai chegar na frente de todo mundo e não vai cantar ali na frente. Às vezes se dá de forma sorrateira, às vezes se dá com pequenos galanteios que deixou de ser, de ter um caráter de brincadeira. Então isso vai infligindo à mulher ao ponto de atrapalhar a sua produtividade, de atrapalhar seu relacionamento em casa. Então, resumindo, são dois, né? Um agressor direto que responde na esfera criminal e aquele gestor que souber do fato e não tomar as medidas pertinentes, a empresa também, de forma pecuniária, responde. Até, doutor, o senhor comentou então desse gestor que fica sabendo de um caso e não toma uma medida ali para combater a situação. Mas e se o assédio, ele não partir ali só de uma chefia imediata, mesmo que seja de um colega de trabalho, mas que já está passando do limite, já é uma perseguição, mesmo que hierarquicamente eles estejam no mesmo cargo. Isso também pode ser considerado um assédio sexual dentro de uma empresa? Isso, a gente tem que avaliar a conduta, né, para ver se a gente vai estar diante ou de um assédio moral ou de um sexual. Dependendo da conduta, pode ser até uma mais grave, enfim, aquelas brincadeiras, aspas, de passar a mão, enfim, pode até ser uma outra conduta. Mas a empresa, se não for apurado na esfera criminal, na esfera administrativa, deve ser coibido, com demissão por justa causa, por exemplo, onde a empresa desliga alguém que desvirtuou ou infringiu seu código de ética. O que a gente observa é que as empresas têm que trazer consigo também, dentro dos seus códigos de ética, esses padrões de comportamento, e que condutas desse sentido desvirtua e viola seu código de ética. E aí enseja na demissão por justa causa no campo administrativo. Até, doutora, a mulher que já está passando essa situação, chega numa chefia imediata, que muitas vezes também é um homem, passa essa situação.
E muitas vezes pode escutar ali, mas não, é besteira, foi só uma cantada. Quer dizer, tira a credibilidade daquilo que aconteceu. Essa mulher, ela é vítima 2 vezes. Total. Primeiro porque questiona o papel dela enquanto profissional e da própria capacidade que ela tem para alcançar esse espaço, né? No meio corporativo, nesse espaço que ela tanto almejou, e também dessa minimização da situação problema. Então, é complicado de uma maneira que, às vezes, essa mulher ela fica tão impotente, que é como o doutor Wagner falou anteriormente, ela leva isso para casa, isso tem muitos impactos. E, às vezes, ela vai desenvolvendo outros padrões, né, de sintomas psicológicos e de transtornos. Por exemplo, ela começa a desenvolver a síndrome da impostora. Eu acho que eu não sou essa pessoa toda, eu acho que eu não sou tão boa assim. E começa a questionar a própria capacidade. Isso vai, obviamente, prejudicando o rendimento profissional e, concomitantemente, vai prejudicando também nessa ascensão de carreira, né? Pode desenvolver, por exemplo, questões como compulsão alimentar, sei lá, alguns problemas ali de relacionamento com outros colegas, inclusive, porque acaba virando que os outros homens uma ameaça. Nós chamamos, eu achei fantástico você trazer essa questão, dessa reflexão da compulsão, né? Então a gente vai falar de uma série de sintomas, como falamos, elencamos anteriormente, mas também falamos de compulsões como uma forma de compensação de algo que eu não consigo modificar. Nós falamos do quê? De impotência. E quando nós falamos de compulsões, sendo alimentares ou por outras substâncias, e desenvolvem também alcoolismo, e o alcoolismo feminino ele é silencioso. Elas levam a bebida para casa e ali tem esses binge drink que nós chamamos. Quando a compensação ela vem de ordem alimentar, é socialmente aceito, né? Porque assim, uma coisa é a mulher beber, que ainda é complicado durante a semana, que eu acho que ninguém deveria beber durante a semana, mas enfim. Outra coisa é a mulher ir para o chocolatinho, comer muito ao longo do dia, então meio que tem uma associação ali de permissividade, mas isso obviamente que ao longo prazo não se sustenta e vai reverberar também na questão da autoestima da mulher, porque ela vai ter um ganho de peso, ela vai se sentir cada vez mais impotente e muitas vezes a mulher ela começa a desenvolver um auto-boicote de baixa autoestima, que reverbera e reflete no espelho que ela realmente está totalmente fora de um padrão para também se proteger, que nós chamamos de carapaças. Então é tão complexo essa questão de assédio, que a gente ficaria aqui o resto do programa e teria que ter mais programas para falar sobre isso. Eu tenho um caso especificamente, ela é uma empresária não, CEO, de grande relevância. Ela representa uma grande empresa no mundo, a vida dela foi trabalhar, ponte aérea, o marido que cuida dos filhos em casa, e inúmeras vezes, hoje ela é uma mulher de 63 anos, ela inúmeras vezes, ela é da parte da engenharia, e olha, 63 anos, ela sai do Brasil, da região da Bahia, para morar nos Estados Unidos, para representar uma empresa que é uma potência no mundo, como uma mulher nordestina, uma mulher, né, num ambiente de predominância masculina. E ela me falar assim, olha, eu agora, depois de aposentada, estou me descobrindo mulher, porque eu sempre me escondi por trás de taiê, ternos, para ninguém me olhar de uma maneira sexual. Doutor, até o doutor Wagner falou sobre isso, né? A questão da mulher também se posicionar muitas vezes para evitar, né? Ou para deixar bem claro, daqui você não passa, não permito que você brinque dessa maneira, ou não permito que você fale comigo desse jeito. Mas tem... doutora, a linha é tênue, né, do que você vai falar, de como você vai falar, e daí muitas vezes essa
essa questão psicológica também, da mulher virar e falar, não, peraí, eu preciso me defender, eu não tenho boca, às vezes, para me defender, eu não consigo responder à altura e acaba se modificando. Veja que aí eu vendo vocês falar, e é verdade, porque assim, o assédio sexual, ele não exige uma ação em que eu tenha que tocar a mulher, não. É um constrangimento, e na maioria das vezes se dá exatamente dessa forma, mascarada, tentando aquelas brincadeiras sem graças, ou aquela fala de duplo sentido, normalmente é dessa forma, ele não se dá de forma direta. É por isso que a mulher precisa se posicionar. Ela precisa dizer, falar, não gostei desse tipo de brincadeira, tive como ofensivo e preciso que você me trate com mais respeito até para a nossa relação profissional. Quando eu disse que as empresas trazem ou deveriam trazer para si, dentro do seu ordenamento, da sua código de conduta ética, e treinamento é justamente nesse sentido. Dificilmente será permitido brincadeiras que tenham conotação sexual, que tenham duplo sentido, justamente para evitar esse tipo de situação. Porque se a mulher disse uma vez, fala, não gostei desse tipo de brincadeira, na outra, tranquilamente já está caracterizado o assédio, porque ela já se posicionou. Né? A gente sabe que às vezes tem uma amizade e às vezes acaba aceitando uma brincadeira que poderia ter um cunho sexual, mas se a mulher se posicionou, a partir daquele momento, outra conduta semelhante, já temos tipificado um crime. Como eu disse, não exige o passar da mão dos cabelos, não exige o tocar nas partes íntimas da mulher. Isso a gente vai estar diante de um outro crime que é a importunação sexual. O assédio sexual é tão somente aquela fala que tenha uma conotação sexual e se aproveitando da posição hierárquica. Uhum. Até o que eu comentei, doutora, de também a pessoa então fez a denúncia, mas não teve uma repercussão em relação a isso. O resultado que ela tem psicologicamente. Não preciso nem dizer o quanto que isso impacta, porque é questionado o poder da fala dessa mulher, né, quando ela procura ajuda. Mas o que toda mulher que está nos assistindo hoje, né, que talvez tenha passado por esta situação, que não desista. Conte com o apoio jurídico, que nestes momentos é fundamental para fortalecê-la, né? E tudo que ficar ali dessa impressão, dessa insegurança e de tudo aquilo que vem acompanhado, né, desse estado emocional mesmo que fica fragilizado, contar com o apoio também do profissional que vai trabalhar essa questão psicológica. E não somente isto, eu acho que nesse sentido, partilhar com a família, a gente fala a famosa rede de apoio, e sempre eu vou ser repetitiva nisso. Porque é fundamental. O que acontece com muitas mulheres em situações assim é que elas se calam. E eu estou dizendo para todas as mulheres que estão nos assistindo para não se calar, buscar ajuda. E contar com a rede de apoio, e contar com apoio jurídico. O doutor Wagner está aqui para nos esclarecer tudo que é acolhimento, importante. né, Tatiane? Tem que ter acolhimento, sim. Sim, o acolhimento é fundamental. E até para essa rede de apoio que está acompanhando, ter acolhimento mesmo, sem julgamento, porque assim, infelizmente ainda na sociedade, esse meio patriarcado, eu fico até receosa para falar sobre isso, ainda existe aqueles comentários jocosos, então, mas será que você não deu a entender para o seu chefe que você queria algo? Então, assim, não existe Transferir a isso. responsabilidade para a vítima, né? Exato. Exato. E também o apoio jurídico, e não só o jurídico, como o psicológico, é fundamental para essa mulher entender o que é assédio moral, o que é importunação sexual e o que é o assédio sexual. E serve para o agressor também, né? Para ele entender que não é assim que se lida com qualquer mulher, principalmente, e muito menos aquela que estão em posição hierárquica inferior, né? Que não é desse tipo que se lida nem com o ser humano, tampouco com a mulher. Mas tem esse duplo sentido a denúncia, né? Então, de um lado, a vítima deve procurar a rede de apoio, deve denunciar para que ele seja responsabilizado. Isso, até porque tem que servir de exemplo para as demais mulheres da empresa, né? Imagina
como a gente está falando da vítima direta, mas imagina as outras mulheres também vendo uma colega ser vítima de um assédio sexual, denunciar e não dar em nada. Imagina como será que fica também essas demais mulheres que estão em idêntica posição dessa vítima. Então tem um caráter exemplificativo também. E até as empresas, doutor, o senhor acha que quando tem essa parte educativa, na verdade eu vou pedir até para o senhor falar isso no próximo bloco, começar o próximo bloco falando sobre isso, que quando a educação parte então das empresas, esse caráter então de trazer informação, falar sobre esse assunto, deixar bem claro que naquele ambiente de trabalho tais condutas não são aceitáveis. Qual o impacto disso no ambiente, tanto para a vítima quanto para a pessoa que comete o crime. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje falando sobre assédio sexual no trabalho, ambiente corporativo. Para essa conversa, eu tenho aqui nos nossos estúdios Tatiane Paula, que é psicóloga, e também temos o doutor Wagner Cavalcante, que é advogado criminalista. Doutor, no final do bloco anterior, eu já terminei com uma resposta, uma pergunta aí para o senhor, né? Aguardando a tua elaboração do impacto dessas medidas, né? Que são realizadas dentro da empresa. A empresa também é responsável por combater o assédio sexual. E fala um pouquinho para a gente em relação à visão que tem o agressor, a pessoa que é vítima e também todos que trabalham ali. Exatamente, vamos lá. Primeiro que essa conduta, né, em penal, a gente fala que é uma conduta típica, né, o artigo 216A, que é o assédio sexual. Para o agressor, a resposta penal ainda, infelizmente, é bem pequena, porque é o crime apenado com detenção, o que significa dizer que ele não fica preso por isso. Ele faz uma transação penal, que ainda é um crime de menor potencial ofensivo, embora os reflexos para a vítima são enormes, mas por o agressor no ambiente ou na esfera criminal, o reflexo é bem pequeno, né? Ele vai no ambiente de transação penal, ele dá uma cesta básica e acabou. Na empresa, ele pode ser dispensado por justa causa, justamente por violar as normas da empresa e por ser um superior hierárquico, tratou a sua subalterna, né, profissionalmente, de forma desrespeitosa, de forma a tipificar, inclusive, como crime. Para a vítima é que a gente ainda considera que tem um reflexo muito maior. Isso porque vai atrapalhar na produtividade dela, isso porque pode atrapalhar na questão do relacionamento pessoal que ela tem em casa, na sua autoestima, no seu profissionalismo, como a Tatiane colocou, ela pode até se questionar, dizer, olha, será que para eu galgar algo melhor, eu preciso ceder a esses galanteios? Enfim. O que a gente precisa refletir também é que, na maioria das vezes, a vítima quase sempre vai precisar de um tratamento, de uma escuta psicológica, até talvez tratamento psiquiátrico, mas o ofensor também precisa, porque nós crescemos numa sociedade machista que está se amoldando com o tempo. Hoje a mulher tem mais participação em razão de leis, de cotas, que obriga a ter uma participação mais efetiva, mais numerosa da mulher. Mas não menos provável, talvez aquele agressor ele cresceu num ambiente machista, em que essas brincadeiras faziam parte da sua rotina. É por isso que é obrigação das empresas, até para que não sejam responsabilizadas, trazer para si normas, treinando, exemplificando, atuando de forma não só quando a conduta já acontece, mas de forma preventiva, explicando para cada um dos seus colaboradores quais condutas podem ser consideradas como assédio sexual, como discriminação, como assédio moral, para quê? Para que seus funcionários
de um lado aquele agressor identifique e não agrida dessa forma alguém, e de outro lado, e mais especialmente a vítima, que entenda que a sua empresa tem o conhecimento de que essas condutas não serão toleradas, e mais ainda, que se ela se identificar como vítima, ela terá um canal de escuta, que isso é o mais importante. Eu acho que a vítima do assédio sexual, primeiro que ela não pode calar-se, segundo é que ela precisa ter um canal efetivo de denúncia, de reclamação. Uhum. E até, doutora, no caso, a empresa que se coloca nesse papel, que é ali de instrução, de educação das pessoas, tanto de dar poder para a vítima quanto para enfraquecer aquele agressor. Porque quando ele entende também que ele pode ser punido, sim, que aquilo que ele acha que é uma brincadeira não é uma brincadeira, pode ser ofensivo, que quando ele recebe um não é não, isso acaba trazendo um ambiente diferenciado. O que acontece nesse ambiente que a empresa tem esse olhar? Doutor Wagner, ele trouxe todos os benefícios que uma empresa pode se respaldar em construir, né, em traçar programas de prevenção e conscientização em relação a orientações, né, do assédio moral, sexual, de importunação. Não só isso protege essa mulher que faz parte aí do quadro, né, de colaboradores dessa empresa, como também uma maior clareza, consciência deste provável agressor, dessa pessoa que reproduz muitas vezes automaticamente sem nenhum tipo de consciência desse mundo patriarcado, infelizmente, de que isso não é algo aceitável, mas que pode invadir ali o espaço de alguém que não necessariamente está ali disponível para essa pessoa, né? E existe ainda, infelizmente, uma questão social que diz que o homem precisa tomar iniciativa e que o homem precisa ser insistente. E hoje sabemos que a mulher, ela pode sim tomar alguns posicionamentos, ter algumas iniciativas, que não precisa passar por esta questão social, que a gente fala, né, sexual, que o homem ele tem essa questão do controle do poder, né? Então hoje podemos ver muitas mulheres ocupando espaços cada vez maiores nos grandes cargos hierárquicos nas empresas. E eu queria aproveitar esse espaço para que essas mulheres elas não embrutecessem. Por quê? Hoje se fala muito e tem muitos eventos voltados para mulheres executivas e que deixa bastante claro que a mulher ela pode ser feminina. Você, Priscila, hoje está aqui no estúdio cercado por homens e com batom vermelho. E isso, por que eu falei do batom vermelho? Porque hoje existe muitos eventos, networks, mentorias para essas mulheres executivas, porque elas podem ser mulheres, elas podem ser femininas, elas podem usar as roupas que convêm para o que elas desejarem, né, para ocupar esses cargos, e que elas podem se sentir protegidas por ser mulheres, por estar muitas vezes num lugar, né, de predominância masculina, sem ser importunada. Porque muitas vezes a mulher, como esse caso que eu exemplifiquei no bloco anterior, é uma mulher de um lugar de engenharia, de predominância masculina, que hoje, aos seus 63 anos, está se descobrindo mulher, porque passou todas as etapas da vida profissional se escondendo atrás de um taier e embrutecendo. Ela falou se ela pudesse hoje passar uma orientação para essas mulheres que estão ocupando esses espaços de predominância masculina, que elas fossem femininas. Priscila, é importante que a Tatiane falou, se você me permite. Claro, fica à vontade. Né, por isso é que o homem precisa aprender a respeitar e a mulher tem que se vestir do jeito que quiser, né? Então, imagina, não vou usar uma mini saia porque lá naquele ambiente só tem homem, né? E do outro lado, o homem também não pode pensar que se ela veio de mini saia é porque ela está querendo alguma coisa, né? Fica essas mensagens subliminares. Acho que
tem que ser respeitado o espaço, né? A mulher pode usar sua blusa curta, pode usar sua saia, claro, respeitando o ambiente, as questões de higiene que são próprias para algumas profissões, mas é como a Tatiane falou, né? Então ela tem que ser mulher sendo mulher no ambiente profissional, né? Agora, doutor, tem uma questão. Para se levantar algum tipo de denúncia ou acusação, enfim, é preciso ter provas. Nesses ambientes e dependendo do que aconteceu, dificilmente se consegue provas. E aí, como que leva um assunto desse adiante dentro de uma empresa, levar para um RH, se você não tem provas? Exatamente, né? A questão mais difícil é a questão da prova, justamente por isso que você acabou de falar. Existe uma tendência natural dos crimes sexuais acontecer quando não tem ninguém para ver, e, na maioria das vezes não se dá de uma forma escrita, uma forma que se pode comprovar. Por isso que no meio judicial, durante as ações, particularmente, existe uma tendência maior em se acreditar exclusivamente na versão da vítima, ainda que dissociada de qualquer conjunto probatório, justamente porque o agressor ele vai procurar um momento em que ela não possa fazer prova de que foi agredida. No campo organizacional, hoje, se essas ofensas se derem de forma verbal, se não tiver alguém perto, hoje a gente tem um instrumento muito importante, o telefone celular. Vamos tentar gravar se for da forma verbal, se os galanteios se dá com alguém perto, né, esse colega, ele não é que ele pode, ele é obrigado a ser relacionado como uma testemunha. Até porque a própria legislação em vigor, tanto desse projeto de lei que nós falamos no começo, como na legislação atual, ela garante se a testemunha não quiser se identificar, não precisa, né? Até porque provavelmente ela vai ter medo de perder o emprego. Então, é importante que a empresa, sabendo desse tipo de situação, tenha dentro formas de garantir que não só a testemunha, mas que a prova se dê de várias formas, inclusive acreditar na versão isolada da vítima. O senhor falou que uma pessoa que comete esse tipo de crime pode ser demitida, inclusive, por justa causa. Mas ela não pode também, caso não tenha uma comprovação, a empresa, então, acreditou na vítima, levou essa situação à frente, demitiu a pessoa, porém, essa pessoa se entender como vítima e processar a empresa porque, segundo ela não assediou? Pode sim. Por isso que, assim, inclusive nessas ações administrativas da empresa, é importante o que a gente chama de uma sindicância ou de uma apuração, né? Então, a versão isolada da vítima, ela é um meio de prova. Mas imagina, por exemplo, Priscila, várias versões isoladas de várias vítimas. Então, a empresa tem que ver isso com outros olhos, porque na maioria das vezes, esse ofensor, ele não faz uma vítima só. Porque se ele fez uma vítima, não deu nada, ele não encontrou um freio moral, né? Talvez a Tatiana até fala melhor, mas ele não encontrou um freio, ele progride na sua ação, ele vai para a próxima. Ah, não deu nada, eu vou para a próxima. Então, acho que o silêncio nunca, jamais. Tenta fazer prova, telefone, e-mail, colega. Se está isolada, não se cale. Não se cale ainda assim. Porque se for uma empresa séria, a fala dela, aliada a outras questões, pode fazer com que a empresa dê razão a ela. Como, por exemplo, ela faz a denúncia do seu chefe, ainda que não se apure, o chefe começa a falar da produtividade dela. Ou começa, ao invés do assédio sexual, começa a praticar um assédio moral. Fala, olha, a sua produção não está boa, você não atingiu a metas. Então, já dá para notar que tem algo que não está bem esclarecido. Uhum. É uma linha tênue, né, doutora? Porque a pessoa também, ela já é vítima, já está passando por toda essa situação, ela precisa provar, ela precisa ter coragem primeiro para denunciar, depois precisa provar, talvez por isso que ter um canal de denúncia, né? Não só de denúncia, mas um canal para um atendimento psicológico, para poder conversar sobre esse assunto, passar, colocar para fora todas essas questões, esses medos, esses anseios para uma profissional, não é? Perfeito, Priscila, é isso.
A empresa precisa disponibilizar esse espaço de fala para essas mulheres que passam por situações como esta, mas não vamos viver um mundo de utopia, não são todas as empresas que têm esse espaço. Então a mulher, ela precisa ser, nós mulheres, né, temos na nossa essência sermos fortes, né? Nós geramos vida. O fato de nós todos estarmos aqui reunidos hoje passou por uma decisão de uma mulher, né? A mulher, toda mulher, ela foi ali uma primeira casa, a nossa porta de entrada para o mundo. Então, nesse sentido, mulher precisa ajudar a mulher. O que acontece muitas vezes, na prática, é que as vítimas, elas perpetuam a situação do agressor continuar fazendo de uma maneira coletiva, com um receio de represárias. E às vezes essa mulher, ela precisa ser a primeira a ter essa coragem, como o Dr. Wagner exemplificou, e eu achei fantástico, que todas as mulheres espectadoras que estão nos assistindo, que talvez estejam passando por isso, não estão sendo apoiadas pelas mulheres da empresa, ou não teve um espaço de fala no RH da empresa, porque não são todas as empresas que existe esse espaço, mas que ela tenha força suficiente para juntar provas, e não é tão difícil. Todos nós temos um celular, então é um e-mail diferente, é gravar coisas. Na verdade, isso tudo, né, eu estou dizendo de situações que eu já acompanhei de mulheres que passaram por isto. Mas cada caso é um caso, e nesse sentido o apoio jurídico é fundamental, porque o advogado que vai acompanhar esse caso, ele vai recomendar o que ela pode estar fazendo para se proteger ou para criar provas para conseguir suficientemente, né, ser ouvida. E o psicólogo pode também fortalecer essa mulher para fazer isso, né? Porque é difícil. Primeiro passo, procurar um apoio jurídico, o doutor pode falar muito bem disso, doutor Wagner, é difícil, dar esse passo é difícil. Então, normalmente essa mulher, ela aparece para nós, no consultório psicológico. E nós que fomentamos isso, essa estruturação emocional boa o suficiente, né? Que a gente fala de desenvolver autoeficácia, autoconfiança nessa mulher, para que ela deixe passo para procurar o apoio jurídico. Porque é como se fosse uma escalada, é difícil para essa mulher. Eu vou procurar o advogado, eu vou falar o quê para ele? Então é nesse caso que nós, dentro do contexto do consultório, desse apoio psicológico, a gente fomenta isso nessa mulher para que ela tenha força, coragem, boa o suficiente para procurar o apoio jurídico, e com esse apoio jurídico ela consegue ter, a gente fala, munição, ferramentas necessárias, né, desse apoio, tanto psicológico quanto jurídico, para ela lutar às vezes contra uma empresa inteira, mas que isso sirva de motivo e significado para que talvez essa empresa que não faça nada passe a fazer alguma coisa. Ainda tem a questão, doutora, de pessoas que acabam fazendo a denúncia, a história aparece ali na empresa, né, se fala sobre o assunto, e ela acaba sendo vítima também dos colegas, que ou colocam em dúvida que aquilo aconteceu, ou começam a culpá-la, né, por ter acontecido. Também tem essa questão, né? Nesse caso, o que essa pessoa pode fazer? Se ela está nesse ambiente que, na verdade, está sendo até pior, né, do que ela poderia, do que o acolhimento que ela merecia. Perfeito, Priscila. É um outro cenário que acontece muito. A mulher, ela precisou passar por todas essas etapas para conseguir ser ouvida, ser respeitada, e às vezes o meio corporativo que ela pertence não respeita essa mulher e começa a julgá-la, culpá-la. Então, ela precisa ter clareza do que aconteceu, ela precisa estar forte o suficiente emocionalmente, com crítica boa o suficiente, clareza boa o suficiente do que aconteceu. Porque a mulher que toma esse passo, ela é uma mulher muito forte. E ela precisa entender que ser a primeira a levantar esse espaço de fala
para, de alguma forma, essa empresa começar a olhar para esse lugar que antes era obscuro, ela está ajudando também outras mulheres. Então, ela precisa estar com muita clareza do que ela está fazendo. Uhum. Dr. Wagner, a doutora Tatiane comentou sobre que nem todas as empresas têm essa visão e têm até esses programas, né, que trabalhem ali dentro com os seus funcionários. O projeto de lei 153 de 2024 é um projeto de lei que está em tramitação aqui na LESP, ainda vai passar pelas comissões depois, então chegando ao plenário, votação de todos os deputados e sanção ou não do governador. Mas a ideia desse projeto específico é garantir atendimento psicológico sigiloso às mulheres vítimas de assédio sexual em ambiente de trabalho na administração pública, direta ou indireta, ou seja, né, pessoas que estão ligadas ao setor público, né, que atende aqui a pessoa, a população. E aí sim, aí seria um canal para atender essas vítimas. Fala um pouquinho o que o senhor acha desse tipo de projeto de lei e o impacto que ele pode ter. Acho que a Tatiana estava falando agora, né? Porque veja que é um projeto de uma deputada, né? De uma mulher. Uhum. Então, eu acho que é isso que realmente tem que acontecer. A mulher tem que ser forte. É saber, por exemplo, e aí apoiada com um trabalho de escuta psicológica, e veja, você precisa tomar alguns passos. Se determinadas providências não tiver o resultado que você deseja, não desista. Ao menos você servirá como exemplo para que outras pessoas não sofram como você sofreu. Então, a deputada foi feliz nesse projeto de lei, mas infelizmente isso só traz tão somente obrigações para a administração pública do Estado de São Paulo, né? Tomara que tenhamos isso do âmbito municipal, tomara que tenhamos isso no âmbito da União. Nós já temos isso no âmbito da administração privada, né, desde 2022, mas são para empresas que têm a CIPA. Empresas que têm a CIPA são empresas que têm bastante funcionários. Empresa com 5, com 10 funcionários não terá isso. E talvez seja palco desse tipo de agressão também. Então, eu acredito que não só a imposição de determinadas ações por lei, mas a gente precisa ter alguns trabalhos educativos, né? Talvez começar a trabalhar essa questão já nos bancos escolares, já nas primeiras idades, para que a gente não tenha chefes que pensam dessa maneira, para que a gente não tenha vítimas que se acham que foram as responsáveis por ela ser vítima também. A gente precisa conscientizar, não só com as leis, as leis servem porque a educação não tá dando conta, aí tem que fazer lei para obrigar, mas a gente não pode desistir também da educação, de formar a cabeça da vítima, informando-a que não é normal dentro do ambiente empresarial, especialmente também se voltar ao eventual agressor, punindo talvez de forma mais enérgica no campo penal, no campo administrativo sendo enérgico, mas também fazendo com que ele seja ouvido, que ele tenha escuta, porque às vezes ele cresceu num lar machista, às vezes ele acha que é normal, ele cresceu assim. Então, são pensamentos que a gente precisa mudar com a educação. Só repressão não funciona. Uhum. Sua opinião em relação a isso, né, levando em consideração esse ambiente que muitas vezes tem os concursados, pessoas que estão ali que às vezes até acham que não podem ser demitidos, por exemplo. Então estão acima de alguns medos que quem está no meio corporativo tem, de uma demissão, por exemplo. Na verdade, o que o Dr. Wagner trouxe disso, né, dessa reflexão, que a psicoeducação ela é fundamental em qualquer meio corporativo, sendo de questão pública ou privada. Então, quanto mais se fomenta a informação do que é o assédio moral, sexual, importunação sexual, mais ferramentas essa mulher ela tem para se defender. Uma das questões que o Dr. Wagner falou é a mulher não desistir.
Então, assim, falamos anteriormente sobre como fica esse ambiente do meio corporativo, dos colaboradores, quando essa denúncia ela vem à tona e muitas vezes quando esse ambiente ele não tem um preparo para lidar, né, com essa situação. Uhum. E a mulher, às vezes, ela fica nesse lugar de julgamento e as pessoas têm uma tendência, até socialmente falando, de poupar esse homem, né? Poxa, ele é vítima, ela deve ter feito alguma coisa, ele fez o papel dele de homem, é um absurdo, né? Mas existe. Uhum. E que essa mulher, eu gostaria de deixar essa mensagem, que ela não desista, inerente se ela faz parte de um meio, né, estruturado, de concurso público, ou de um meio corporativo privado, que ela não desista, né? Existem leis que apoiam, hoje existem muitas ferramentas que ela pode encontrar apoio. Uhum. Eu falo novamente aqui, eu peço até desculpas para os telespectadores, a rede de apoio é fundamental, é o primeiro passo. Procurar apoio psicológico para minimamente ter ali autoeficácia, autoconfiança, boa o suficiente para desenvolver uma crítica muito boa, para que nada que vem externo tire da cabeça dessa mulher que ela precisa lutar por ela e por todas as outras que não têm coragem, né? Uhum. E também contar com apoio jurídico é fundamental. Então, se você, mulher, está munida dessa maneira, nada vai atingir você. Uhum. Principalmente, né, como a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal, aqui da TV Alesp, a denúncia ela ajuda a quebrar esse ciclo de violência e também ajuda para que tanto as empresas, ou o poder público, ou o próprio legislativo tenha leis, regras, desenvolva políticas públicas para combater essa prática. Porque se ficar tudo em silêncio, ninguém sabe o que está acontecendo, não se pode fazer nada, né? Então a denúncia ela é essencial, ela é importante e não dá para ficar calado frente a isso. Bom, nós chegamos já no finalzinho do nosso programa, eu quero agradecer os meus convidados aqui, deixar um minutinho para as considerações finais e esse recadinho sempre, né? Não se calar. Então, a doutora Tatiane Paula, psicóloga, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, principalmente me sinto honrada por este convite para falar assim, cada vez mais de saúde mental num veículo de comunicação com tamanha relevância. Então que fica essa mensagem que você, mulher, que assistiu hoje esse nosso bate-papo, que você que esteja passando por isso, tenha coragem, não desista. Você consegue, nós temos ferramentas, como nós falamos ao longo do programa, para você, mulher, buscar apoio psicológico, psiquiátrico, se preciso for, mas que isso te fortaleça bom o suficiente para você procurar a ajuda necessária, também jurídica, como o Dr. Wagner passou, mas que você não está sozinha, você sempre vai ter a sua rede de apoio ao seu lado e contar sempre com tudo que a lei pode te apoiar e te fomentar aí para você encontrar o apoio necessário. Obrigada. Também agradeço a participação do Dr. Wagner Cavalcante, advogado criminalista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, é um prazer aqui voltar. Meu recadinho vai inicialmente às empresas, ainda que não obrigadas por força de lei, mas discutam isso dentro da sua empresa, mostrem aos seus colaboradores o que é um assédio sexual, o que é um assédio moral, uma discriminação. Nisso, não tenha dúvida que você vai ter um ambiente mais produtivo, respeitoso e não vai se arrepender, não tenho dúvida. Aquele eventual agressor que começa com esses pensamentos discriminatórios ou determinadas brincadeiras, se ainda assim entender que isso é normal, que a gente está exagerando, vá procurar uma ajuda, vá procurar uma escuta, porque certamente nos dias de hoje, se lá no passado já não era aceitável, hoje em dia menos ainda. As vítimas, não é normal ser menosprezada, não é normal ser subjugada. Sei que no começo não será fácil, mas não desista, procura apoio na empresa, apoio na família, apoio psicológico e apoio jurídico. Alesp, muito obrigado por mais essa oportunidade, com a Alesp em Pauta. É muito bom voltar aqui a esta casa, especialmente para discutir um assunto tão caro à mulher. Eu que agradeço. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.